Olá, aqui é Dorival e estou aqui para fazer esse vídeo para a gente refletir sobre 3 coisas que podem determinar o fracasso de um negócio. 3 coisas que podem fracassar o seu negócio. Primeiro, suas emoções. Segundo, seus pensamentos. Terceiro, sua força de vontade. Calma aí que nós vamos trabalhar cada um desses. Suas emoções. Suas emoções, praticamente, elas determinam as suas ações. Então temos a emoção do medo. Muitas vezes nos paralisa, ou muitas vezes nos põe em ação. Então, às vezes existe uma visão de que o medo faz a pessoa fugir ou ficar paralisada. E às vezes não. Às vezes a emoção do medo, ela te produz uma ação, ou te produz uma reação. Mesmo que seja uma reação para se defender, mas é uma reação. Então, em cada ser humano, em cada situação, essa emoção do medo, ela pode ter uma ação diferente. E o que isso impacta nos negócios? Então, muitas vezes, se você sentir medo em determinado momento, você pode tanto deixar de tomar uma atitude, deixar de tomar uma ação, mas às vezes você pode, pelo medo, você tomar uma ação precipitada. É o que acontece com pessoas que vendem ações tomando grande prejuízo por causa do medo das reações, do que está acontecendo no mercado. Então, é bom estar atento para essas emoções e ter o controle. Então, nesse caso do medo, ele não paralisou a pessoa. Num caso de turbulência no mercado, esse medo pode fazer a pessoa tomar ação precipitada e tomar perdas, tomar prejuízos. Ou ela pode vender a sua empresa por um preço abaixo de mercado, ou vender seus produtos abaixo do preço. Por quê? Porque o seu medo levou ela a tomar uma ação, mas uma ação precipitada. Então, tanto o medo que paralisa te prejudica, quanto o medo que te leva à ação, mas uma ação mais emocional do que racional, esse medo também pode prejudicar o seu negócio. A emoção Vamos citar a emoção aqui da raiva. Raiva de várias coisas, vários problemas, o ódio, está muito em destaque hoje em dia os problemas do governo, e a pessoa muitas vezes age também motivado por essa emoção negativa do ódio, da raiva. E isso aí também pode prejudicar a sua vida, fazer tomar ações ou fazer não tomar ações. E a pessoa às vezes ficar estagnada, porque quando ela pensa em desenvolver alguma coisa, em crescer, em evoluir, o ódio, a mágoa, a raiva acaba sugando suas energias. Então, isso aí vai impactar negativamente no seu negócio. Ou vai chegar um momento, às vezes por raiva de um concorrente, ele vai tomar uma ação, talvez, de adquirir um lote de um fornecedor, ou adquirir alguma coisa, ou comprar uma empresa que o seu concorrente iria comprar. Então esse ódio, essa raiva levou ele à ação, uma ação de se precipitar em adquirir alguma coisa para talvez prejudicar o seu concorrente, e não para agir racionalmente dentro das suas metas, das suas perspectivas. Então esse é mais um ponto em que pode ocorrer da sua emoção te levar a perdas no negócio.
Agora os pensamentos, falemos sobre pensamentos. Pensamentos ocorrem a todo instante na nossa vida, até na internet circulam notícias de que a mente humana produz 70 mil pensamentos por dia. Outros já contestam esses resultados. E, enfim, um consenso que pelo menos a mente humana produz pelo menos 20 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos são o que determinam o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, se você costuma, e não é por sua vontade, esses pensamentos ele vêm de experiências, de crenças, do que a gente ouviu na infância, do que a gente ouviu dos nossos pais, dos nossos irmãos, da nossa mãe, e nós ouvimos na comunidade religiosa que a gente frequenta. Então, tudo isso tanto forma um sistema de crenças, como isso também é o que vai refletir nossos pensamentos. E muitas vezes esses pensamentos são negativos. E o que hoje alimenta mais assim o pensamento das pessoas, que é o que está no dia a dia, no nosso dia a dia, é a TV, é o jornal, o rádio, às vezes nem tanto, mas você sai cedo para trabalhar, você já ouve uma notícia de crime ou de corrupção ou alguma coisa do tipo, e você já vai trabalhar, seu pensamento já está cultivando aquele pensamento, aquela notícia, aquela situação, e esse pensamento no serviço alguém alimenta mais aquilo ali, e na hora do almoço talvez você para ver mais alguma notícia. Então seus pensamentos começam a ficar mais voltados para o negativismo. Por quê? Porque você está alimentando eles também. Então, a gente já tem as nossas experiências, e temos muitas experiências assim ruins no nosso passado, muitos de nós temos. E hoje, então, seria o momento da gente começar, para quem quer ter sucesso na sua vida, nos seus negócios, é o momento de começar a eliminar essas experiências negativas, os pensamentos negativos, e alimentar pensamentos de sucesso, pensamentos de crescimento, pensamentos de alcançar metas, pensamentos de pessoas que chegaram lá. E a gente acaba hoje dando mais atenção para os fatos negativos, as notícias negativas, e assim, a mídia vive de passar notícias negativas, porque notícias positivas não dão audiência. Então, esse é um ponto de atenção. Você deixar de alimentar a sua mente com notícias e fatos negativos. Se você procurar, você vai encontrar livros de pessoas de sucesso, que alcançaram sucesso, que mantiveram seus pensamentos focados no resultado, apesar de crise, apesar de situações adversas. Então, o importante para você é alimentar bem a sua mente, cuidar de como você alimenta a sua mente. Alimente com coisas positivas, plante coisas positivas, e assim você colherá os devidos resultados. E o terceiro, o que a gente tinha falado? Sobre a força de vontade. E aí, na verdade, essa força de vontade acaba envolvendo os outros dois fatores. A sua força de vontade, ela te leva para frente, ela te leva à ação, ela te leva a agir com energia, a tomar atitudes na hora certa. Mas também ocorre alguns problemas que são sutis e a gente acaba não percebendo eles. Que é, um exemplo, quando às vezes você tem uma emoção negativa e a sua força de vontade te dá o poder de abafar essa emoção. Então você consegue sim, pela sua força de vontade, parece que você consegue aniquilar essa emoção. E
Segundo caso também do que a gente citou, do pensamento, através da sua força de vontade, você consegue, de certa forma, entre aspas, anular o seu pensamento negativo, você consegue impor o pensamento que você quer ter. E onde que entra então o problema com isso aí? É que muitas vezes a sua emoção negativa, que você abafou ela, não deixou ela se manifestar, às vezes ela não desapareceu, às vezes ela foi posta debaixo do tapete. E às vezes o seu inconsciente, a sua mente consciente, o seu inconsciente colocou aquela sujeira, aquela emoção negativa debaixo do tapete. Ela ocultou por uma determinação consciente sua. Só que ela vai estar ali e em algum momento, talvez a hora que você menos esperar, ela vai se manifestar. Ou às vezes ela vai se manifestar de forma sutil na sua vida e você não vai ficar sabendo. E às vezes você vai ter perdas, ter prejuízo, tomar ações assim sem explicação, porque você tem uma emoção que precisa ser limpada e essa emoção está presa lá dentro, mas ela não foi removida da forma adequada. O mesmo acontece com pensamentos. Pensamentos povoam a nossa mente o dia inteiro, à noite até certas horas, e a gente, com a força de vontade, a gente pode impor: o que eu quero pensar é isso, eu não quero pensar isso, eu elimino esses pensamentos, e a gente então consegue fazer esses pensamentos meio que desaparecerem. Mas pode ocorrer que esses pensamentos eles têm alguma carga de emoção também, e ele vai acontecer o problema da sujeira debaixo do tapete também. Ele vai ficar oculto, nossa mente vai ocultar aquilo lá, porque aquilo lá nos incomoda e nós impusemos a nossa vontade. Mas pode ocorrer que em algum momento você vai perceber que você anda tomando umas atitudes. Você toma uma atitude que não é do seu agrado e depois você não sabe por que você tomou aquela atitude. Você toma ações que não são do seu agrado e depois você não sabe por que você tomou essa ação. E muitos desses casos são de pensamentos e emoções negativas que estão acumulados e ocultos em alguma parte do nosso ser. Mas a gente teve a força de vontade de sumir com eles, de desaparecer com eles, mas eles não foram devidamente removidos. E aí acontece, às vezes, de perdas que se repetem de tempos em tempos, às vezes de se associar com pessoas, com sócios que dão prejuízo, e depois de algum tempo aquilo volta a acontecer de novo, e a gente não sabe por que é. E às vezes a gente tem emoções e energias negativas que atraem essas situações. Então, vamos ficar atento a isso, e no próximo vídeo eu vou colocar uma forma eficaz de remover de verdade esses pensamentos e essas emoções negativas, para que eles não sejam empurrados para debaixo do tapete e venha ocorrer de, com o tempo, a gente começar a ter erros recorrentes, problemas recorrentes de negócios, problemas recorrentes na vida, e sem saber que está sendo prejudicado por emoções presas e pensamentos que ficaram ocultos, mas não foram eliminados de forma efetiva. No próximo vídeo falaremos como tratar isso de forma eficaz. Um grande abraço e até mais.